Aqui ao meu lado está a nossa secretária de Educação Estadual, de Machadinho do Oeste. Hoje uma data importante, 12 de junho, que é o Fórum Municipal de Combate ao Trabalho Infantil em Machadinho. Realmente é um momento bastante importante, e a educação tem que ser parceira nessas horas, porque quando se trata de crianças, de adolescentes, a educação é sempre uma parceira. E é um momento importante, sim, que tem os temas relevantes a serem discutidos. E esse é um momento de reflexão, de ver o que dá certo, o que não está dando certo, o que precisa ser melhorado. Infelizmente, ainda temos muitos casos de trabalho infantil escravo, abuso realmente, mas aos poucos eu acredito que a parceria entre a ação social e a educação... Acredita-se que ainda que lugar de criança é realmente na escola? Eu tenho essa convicção, não tem lugar melhor para a criança do que na escola. Mas a escola também tem uma grande responsabilidade de levar a sério esse momento, de realmente passar o que deve ser passado. E não é simplesmente o ir na escola, estar na escola, mas vivenciar a escola. Daí a importância de ter profissionais responsáveis dentro das escolas também para fazer esse trabalho com as crianças. Aqui ao meu lado está a Raquel, secretária da Ação Social do município de Machadinho. Hoje um tema que está acontecendo não só em Machadinho, como 12 municípios no estado de Rondônia, que é sobre o Fórum Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e que a Ação Social tem um grande compromisso nessa ação junto ao estado. Pois é, e aqui no nosso município não poderia ser diferente, Estamos aqui, mobilizamos aí o pessoal, aqui temos presidente de associações, presidente de sindicato, presidente do bairro, tá, Nelson? Para todos colocar a sua opinião sobre o assunto. Então, Machadinho deve sim, precisa sim ter conhecimento desse tema e saber como lidar com isso. Como eu disse agora há pouco, é um tema bem polêmico e precisa ser discutido. Estou aqui ao lado da Lanai, que é psicóloga, que é realmente o trabalho infantil. Trabalho infantil é qualquer atividade que essa criança tem rotineiramente por troca de renda ou por alguma obrigação que de forma alguma outra pessoa não pode fazer. Sim, eu acredito que as crianças do campo elas sejam mais prejudicadas com esse tipo de violência pela cultura, que toda a família tem que ajudar nas lavouras e tudo mais, e até pelo tipo de serviço que é estabelecido na cidade e no campo. Por exemplo, na cidade, o que uma criança dentro de casa pode fazer como trabalho? Com relação à exploração do trabalho infantil, tanto na cidade como no campo também. Ajudar nos serviços domésticos, E já no campo não, a criança vai estar exposta ao sol, a ferramentas muito pesadas. Então, acredito que a criança que mora no sítio pode estar um pouco mais vulnerável a esse tipo de trabalho. Aqui ao meu lado está a doutora Andréia Alessandra, que é a juíza da Vara do Trabalho do município de Machadinho do Oeste. Hoje uma data importante, onde se fala muito do trabalho infantil, tanto da criança e do adolescente. Boa tarde, eu estive aqui falando para o público da Secretaria Municipal a respeito dessas atividades e deixando bem claro que o trabalho para o menor de 16 anos é absolutamente proibido, ilegal, no nosso ordenamento jurídico. E a não ser na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Também falei um pouco a respeito das vedações, mesmo para aqueles menores quanto aos quais o trabalho é permitido, ou seja, a partir dos 16 anos, a lei traz algumas restrições, como o trabalho em locais insalubres, perigosos, ou naqueles locais em que haja qualquer violação à integridade física, moral, psíquica, psicológica da criança e do adolescente. Doutora, a diferença da exploração do trabalho infantil com o trabalho doméstico? Isso é uma questão realmente muito importante, eu também tratei disso durante a minha fala aqui. É o seguinte, a família, a comunidade, ela é importante na formação da criança e do adolescente. Então, o próprio nosso Código Civil, no artigo 1623, salienta que cabe aos pais definirem quais são as atividades a serem exigidas dos filhos. Então, pequenos trabalhos domésticos, faz parte da formação do indivíduo, Então, aquele pai que pede para o filho ou para o filho, meu filho, me ajuda a varrer o quintal, vamos lavar essa louça, vamos colocar a mesa, independentemente do sexo da criança
do adolescente, né, sendo compatível com a formação física, é até aconselhável que os pais ensinem aos filhos pequenas tarefas. Hoje, como que a Justiça vê o trabalho nessa nova geração 2000? Que sabemos hoje que crianças, pela necessidade familiar de 10 a 15 anos, precisam trabalhar para poder sustentar e ajudar no orçamento familiar. Como que a Justiça vê essa questão desse trabalho? A Justiça vê de forma realmente nefasta e inconstitucional. A nossa Constituição Federal fala no artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado suprir todas as necessidades das crianças e adolescentes. Hoje esse fórum foi feito em 12 cidades do município do estado de Rondônia, onde no Brasil tem mais de 2 milhões, né, de crianças e adolescentes que estão nesse trabalho. O que pode se fazer para que isso não aconteça? Realmente é necessário essa atividade hoje promovida pelo município de Machadinho do Oeste, essa adesão, salutar, louvável essa iniciativa, porque, na minha opinião, o fator mais importante realmente é a comoção da sociedade. O fator de mudança realmente tem que partir da sociedade, de cada um de nós crer firmemente que o trabalho infantil não é a solução para essas mazelas, mas sim a educação, a manutenção da criança nos bancos escolares. Isso sim é revolução social, é mudança, é assegurar um futuro brilhante para o nosso país. Como que a Justiça trabalha, vê o trabalho infantil dos artistas em novelas, TVs? Eu queria não enfrentar essa questão, isso realmente é um dilema, né? Porque a gente vive numa sociedade em que esse tipo de atividade é muito valorizada. Mas veja, tudo tem que ser muito bem analisado, a legislação fala que cada caso deve ser analisado pelo juiz, especificamente, onde o juiz vai verificar em que condições se dá esse trabalho, se a integridade da criança vai ser levada em consideração, serão tomadas todas as cautelas quanto a isso. E se houver realmente um ambiente seguro, se o entretenimento for de construção e não de prejuízo para a criança vai ter essa autorização. O título do tema escolhido, né, do combate, é um título um pouco... algumas pessoas concordam, outras não concordam, é um tema bem complicado, vamos dizer assim, ou uma boa interpretação consegue-se entender o que quis dizer esse novo tema de combate ao trabalho infantil. Realmente, você tocou num ponto importante. Há uma controvérsia quanto a isso, porque na nossa sociedade ainda se preconiza muito a ideia de que o trabalho ajuda a construir a criança está se desenvolvendo. Mas como nós vimos lá dentro, muito ao contrário disso, o trabalho da criança e do adolescente faz perpetuar um ciclo de pobreza, porque já está comprovadamente, estatisticamente, diagnosticado que aquela criança que começa a trabalhar, aquele indivíduo que começou a trabalhar mais cedo, vai receber remunerações inferiores ao longo de toda a sua vida, comparativamente àquele que teve mais anos de estudo. Então, o que nós temos que fazer é assegurar à criança estudo. Trabalho não é a solução, né? E aí o combate ao trabalho infantil é nesse sentido. Eu deixei bem claro que é permitido pequenas tarefas domésticas, o aprendizado no meio da família é permitido.